Sabe a energia que move o nosso mundo? Ela não surge do nada, né? Existe uma jornada épica por trás dela, que começa, olha só, há milhões de anos, lá no fundo do mar. Do combustível que a gente põe no carro até o gás da nossa cozinha, tudo isso faz parte de um circuito gigante e, na maior parte do tempo, invisível. A ideia hoje é justamente essa: a gente vai iluminar esse caminho desde o primeiro fóssil até a bomba de gasolina. Então, o nosso roteiro é esse aqui. A gente vai começar lá nas profundezas da Terra e terminar no nosso dia a dia. Vamos entender como essa vida antiga virou energia, como é a caçada tecnológica por esse tesouro, como ele viaja pelo mundo e se transforma, e, claro, no final, quais são as regras e os custos por trás de tudo isso. Vamos nessa! Pra gente entender o petróleo, a gente precisa, de uma máquina do tempo. Sério. A gente vai voltar milhões e milhões de anos para um planeta que era bem diferente do nosso e descobrir qual é a receita geológica que transformou vida antiga nessa energia toda que abastece o mundo de hoje. Pode parecer meio estranho, mas o petróleo é, no fundo, energia solar antiga. É como se fosse energia do Sol guardada numa garrafa por milhões de anos. A origem de tudo são restos de plâncton, de alga, sabe? Que capturaram a luz do Sol há eras. Daí, soterrados com muita, mas muita pressão e calor, esses organismos foram se transformando nesse líquido super rico em energia. Daí o nome, né? Petróleo, óleo de pedra. E olha, essa transformação toda é tipo uma receita de bolo cósmica. Leva milhões de anos e precisa da temperatura certinha lá no fundo da Terra. É um equilíbrio, super delicado. Se esquentar demais, o óleo vira grafite, não serve para nada. Se for frio demais, também não acontece nada. A natureza teve que acertar em cheio, na mosca. Beleza, o petróleo tá lá, foi criado, e agora? Agora começa a caça ao tesouro. E é aqui que a gente entra no mundo de alto risco e, claro, de alta recompensa da exploração e produção. Na indústria, o pessoal chama essa fase cheia de aventura de upstream. A indústria toda funciona basicamente em 3 atos. Pensa assim, o upstream, que a gente acabou de falar, é o caçador. É quem vai lá, encontra e extrai o petróleo. Depois vem o midstream, que é o entregador, responsável por transportar toda essa matéria-prima. E por último, o downstream, que é tipo o chefe de cozinha. Ele refina e transforma o óleo bruto nos produtos que a gente conhece. Guardar essa divisão é a chave para o resto da nossa conversa. E essa caçada toda acontece em 2, campos de batalha bem diferentes. Em terra, que é o que chamam de onshore, as equipes têm que encarar desertos, selvas. Já no mar, o offshore, a briga é outra. É contra ondas gigantes, contra a pressão absurda das profundezas do oceano. São 2 mundos completamente diferentes, mas com o mesmo objetivo. Mas como é que se acha algo que está enterrado a quilômetros de profundidade? Não é com detetor de metal, né? Não é sorte, é pura ciência. Os geólogos usam uma espécie de ultrassom da Terra. Eles provocam uns tremores bem pequenos na superfície e ficam ouvindo o eco que volta das camadas de rocha lá embaixo. Com isso, eles conseguem montar um mapa 3D do subsolo e, aí sim, identificar onde pode ter um reservatório. E para ter uma ideia da escala do desafio, olha isso. Em lugares como os campos do pré-sal aqui no Brasil, as brocas precisam atravessar uma camada de sal com até 2.000 metros de espessura, só para chegar no reservatório. 2.000 metros, isso é o mesmo que perfurar 5 prédios Empire State empilhados, só que de sal puro. É uma coisa de louco. Ok, o petróleo foi extraído, mas ele não pode ficar lá, né? Ele precisa viajar. E é exatamente aqui que entra a fase midstream, que é como se fosse o sistema circulatório de energia do planeta. É uma operação de logística, assim, de escala monumental mesmo. Imagina só uma coreografia global. É isso que acontece. Superpetroleiros gigantescos cruzando oceanos, trens cortando continentes e uma teia de dutos que juntos somam milhões de quilômetros serpenteando por debaixo da Terra. Tudo isso para levar o petróleo bruto lá dos poços, muitas vezes em lugares super remotos, até as refinarias, não importa quão longe seja. É na refinaria que a mágica acontece de verdade. O petróleo bruto é aquecido numa torre imensa. E aí parece até um truque de levitação. Os componentes mais leves, tipo a gasolina, viram vapor e sobem lá para o topo da torre. Já os mais pesadões, como o asfalto, ficam lá embaixo, na base. É uma separação perfeita, baseada no peso de cada componente. E o resultado disso tudo é impressionante.
Pensa que de um único barril de petróleo bruto saem produtos completamente diferentes. Sai a gasolina do carro, o combustível do avião, o óleo que lubrifica os motores e até o asfalto que a gente pisa. É uma fonte só para uma variedade incrível de coisas. Bom, agora a gente está entrando na reta final dessa jornada. Chegamos no setor downstream. É aqui que aqueles produtos todos, já refinados, finalmente chegam perto da gente. O que a gente vê aqui é a cadeia inteira, do começo ao fim. É uma máquina global que funciona de forma super sincronizada. Depois do refino, uma outra rede de logística entra em campo, para mover os produtos finais para os terminais de distribuição e de lá eles vão para os postos, para as indústrias, para as nossas casas. É o que o pessoal chama de última milha da energia, o momento em que o global vira local. Então, o ponto principal é esse. Toda essa rede gigantesca, super complexa e global termina exatamente onde a gente interage com ela, todos os dias. Toda vez que alguém para no posto para abastecer o carro, essa pessoa está se conectando com a pontinha final de toda essa cadeia de produção incrível. Mas é claro que um sistema tão poderoso assim não funciona sem regras, né? E sem custos também. Ficam as perguntas: quem é que está no comando disso tudo? E quais são os impactos reais? De forma bem simples, existem dois modelos principais de negócio. O primeiro é o de concessão, que é como se o governo vendesse o terreno. A empresa compra o direito de explorar, assume todo o risco e o petróleo que ela achar é dela. Mas claro, ela paga impostos e royalties. O outro modelo é o de partilha, que parece mais com contratar um agricultor. O governo continua sendo dono da terra e a empresa que faz o trabalho recebe uma parte da colheita, ou seja, do petróleo, como pagamento. E não dá para esquecer que, em cada uma dessas etapas da jornada, o risco ambiental é gigante. Por isso mesmo, existe toda uma teia de leis e regulamentações super rigorosas que governam a operação. Desde a primeira licença para começar a procurar, até os planos de emergência para caso aconteça um derramamento. É uma tentativa constante de botar na balança a necessidade de produzir energia e a urgência de proteger o planeta. E é assim que a gente fecha o circuito. Começamos com alga microscópica e chegamos num sistema global que hoje sustenta o mundo moderno. Entender essa jornada toda mostra a escala e a complexidade que são realmente incríveis. E claro, deixa a gente com aquela grande questão para o futuro, né? Como é que nós vamos equilibrar os benefícios que são inegáveis desse sistema com os seus custos, que estão cada vez mais evidentes?